Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou estudante de medicina e nós estamos aqui em mais uma aula do Genilocus. Na aula de hoje nós estudaremos sobre heredrograma, né? Então, o que é que nós iremos abordar, né? Nós vamos abordar a definição do heredrograma, entender os símbolos, né? Fazer uma análise de heredrograma, vamos montar um heredrograma e vamos treinar isso, certo? Hoje é uma aula mais tranquila. E então, mas muito importante, né? Então preste bastante atenção que vai ajudar bastante. Bom, a princípio a gente tem que saber o que é heredrograma, né? Heredrograma é também chamado de genealogia. E esse heredrograma foi criado com esse intuito da gente entender esquematicamente as heranças genéticas, né? Entre uma família, entre gerações e gerações, né? Então ela é uma representação gráfica dessa herança de uma ou mais características genéticas ao longo das gerações. É através dela que a gente pode retirar algumas informações acerca das informações genéticas de uma família, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de um heredrograma, onde o heredrograma nós temos esses símbolos que são super importantes sabermos. Primeiro tem que saber a diferença entre o sexo masculino e o feminino, né? Então, o sexo masculino é representado pelo quadrado e o feminino pelo círculo. E quando não temos a informação quanto ao sexo, é representado por esse losango, né? Quando esse símbolo é pintado, né, aquele laranja, ele está significando que tem outro fenótipo para a característica estudada. Ou seja, se nós temos um heredrograma que vai ver pessoas normais e pessoas que têm albinismo, por exemplo, essas pessoas que têm albinismo podem ser representadas com uma coloração diferente da coloração branca. Uma linha entre um símbolo e outro significa que há um casamento, né, não consanguíneo, ou seja, de pessoas que não têm relação parentesca próxima. E aqui, aí, do lado no canto direito superior, nós temos aqui uma irmandade, onde aqui são representados três irmãos, que é um traço puxando de cima, com um traço horizontal e ligando três pessoas aqui, que seriam três irmãos. No caso, duas meninas e um homem, né, e um menino. Aqui embaixo, nós temos a representação de gêmeos univitelinos, homozigóticos, que são têm o mesmo genótipo. Genótipo, se lembra que é a carga genética do indivíduo, né? Então, tem o mesmo genótipo, já que são univitelinos, que aí seria um traço puxando de um para o outro e dois traços ligando aí à sua geração anterior. Já quando dizigóticos, né, ou bivitelinos, não tem esse traço ligando um ao outro, tanto que pode ser aqui, ó, uma menina e um menino, né, um homem e uma mulher. E aqui, quando nós temos casamento sem descendentes, nós temos uma representação com dois traços abaixo, não tem nenhuma representação de filhos, de pessoas, né? E quando nós temos aqui um traço, para finalizar, né, um traço horizontal duplo, significa um casamento consanguíneo, ou seja, os cônjuges são parentes próximos, né? Então isso pode existir e é representado no heredrograma ou numa genealogia, né, que também é chamado, com esses dois traços horizontais. Então, vamos fazer uma análise de um heredrograma. Na pergunta A, nós temos o seguinte: a anomalia é causada por um alelo dominante ou recessivo. Então, como a gente já sabe o que é dominante e recessivo com as aulas anteriores, tem como a gente saber através desse heredrograma? Tem. Se a gente for analisar aqui o casal 1, onde nós temos um homem e uma mulher, que os dois são acometidos por essa anomalia que está representada, e analisarmos uma geração depois, né, que é representado pelo casal 2 aqui, onde nós temos um filho homem casado com uma mulher que tem anomalia, perdão, o homem aqui ele é um cara normal, né? Então significa que o casal não pode ser recessivo, porque se ele for recessivo, ambos vão ter o genótipo azinho, por exemplo. Então vai vir azinho para azinho do pai para o filho e azinho da mãe para o filho, fazendo com que ele também fosse recessivo e também tivesse anomalia.
Então, no caso aqui, obrigatoriamente, essa anomalia tem que ser por um alelo dominante, né? E B, qual é a probabilidade do casal número 4 ter um filho que apresenta anomalia? Bom, então a gente já sabe que a anomalia é feita por um casal dominante, né? E ele quer saber qual a probabilidade do casal número 4 ter um filho que apresente anomalia. Então é o seguinte, a gente vai ver o seguinte, vai saber qual é o genótipo dessas pessoas, né? Tanto do homem quanto da mulher. Isso no casal número 4. Vamos aqui analisar o homem. O homem, ele é aqui dominante, certo? Porque ele tem anomalia. Ou seja, ele pegou um asão, né, da mulher, da mãe, um asão, e pegou um azinho do pai. Porque o pai, ele é normal, provavelmente não, certamente deu um azinho para ele. Então ele é asão, azinho. E a gente vê que o casal número 3 é a mesma coisa que o casal número 2. Então a mulher aqui do casal número 4 também é asão, azinho. Né? Então, qual a probabilidade do casal número 4 ter um filho que apresenta anomalia? Ou seja, qual é a probabilidade do casal número 4 ter um filho que o seu genótipo tenha um alelo dominante? Né? Porque se ele tem um alelo dominante, ele vai ter anomalia. Então, a gente vai fazer o seguinte, ver quais são as possibilidades desse casal de filhos. Né? Então, nós vamos ter 3 possibilidades. Uma, o filho ser asão-asão, porque o pai vai dar um asão e a mãe vai dar o asão. A segunda seria o pai dar um asão e a mãe dar o azinho, né? A terceira seria o pai dar o azinho e a mãe dar o asão, certo? Ou seja, ser asão, azinho. E uma quarta, né? Eu falei 3 possibilidades, mas na realidade são 4 possibilidades. Que é o pai dar o azinho e a mãe dar o azinho, sendo a pessoa saudável. Então, dentre essas 4 possibilidades, 3 têm um alelo dominante, que é o azão-azão, azão-azinho e outro azão-azinho. Então, seria 3 quartos a probabilidade de ter um filho com essa anomalia. E 3 quartos é o mesmo que o quê? 75%. Se você pegar 3 dividido por 4, vai dar 0,75, que representa 75%. Então, aqui nós temos a representação, a resposta, né, que genera anomalia causada por um alelo dominante, já foi explicado. E aqui o cruzamento entre dois heterozigotos, 75% dos indivíduos têm um fenótipo dominante e 25% com fenótipo recessivo, como já foi explicado. Então a probabilidade, né, do casal número 4 ter um descendente que apresenta anomalia é de 75% ou de 3 quartos. Agora vamos montar um heredograma para facilitar esse entendimento. Né? Então, uma mulher que é normal, vamos lá, cujo pai apresenta surdo-mudez de herança autossômica recessiva, ou seja, podemos falar que seja Azinho, Azinho, ou Szinho, Szinho, a gente pode escolher a letra, casou-se com um homem normal, cuja mãe era surda-muda, ou seja, a mãe dele era recessiva também, já que a herança é autossômica recessiva. Quais são os possíveis genótipos e os fenótipos correspondentes na prole desse casal? Bom, tem que lembrar que autossômica significa que não está relacionada ao sexo. Então, se é autossômica recessiva, não está relacionada aos cromossomos sexuais. E se tiver uma relação sexual, significa uma herança sexual. Então, vamos lá. O problema trata de um caso de herança mendeliana, né, como foi explicado pela primeira lei, e com base nos dados fornecidos, podemos montar a seguinte genealogia. O pai é surdo-mudo, então ele é recessivo, né? E casou-se com uma mulher normal. Porém, a gente não sabe se ela é azona, azona ou azona, azinho. E o pai, e no outro casal, né? Nós temos uma mãe que é surda-muda, ou seja, azinho, azinho, e casou-se com um pai que é normal, só que nós não sabemos se é azão, azão ou azão, azinho. E ambos tiveram filhos normais, né? E aí, ele quer, tendo montado a genealogia, coloca-se os genótipos. Recessivo é o surdo-mudo, que é SS, né? Que está representando não com Azinho agora, mas com Szinho, Szinho.
Bom, então esses grupos são heterozigotos, né? A gente sabe que é heterozigoto. Por quê? Porque os pais, porque eles têm pais surdo-mudos, ou seja, obrigatoriamente um pai ou uma mãe deram o Szinho, certo? Porque a gente vê aqui, ó, se essa mãe surda-muda aqui do lado direito é, é recessivo, obrigatoriamente, ele vai ter que dar um Azinho para cá, ou seja, esse homem aqui é normal, porém, ele é ou Szinho. E aqui essa mulher também, porque o pai dela como é surda-muda, deu o seu alelo recessivo, né? O Szinho. Então, aqui nós temos, então aqui nós temos os filhos, né? Sendo Szinho e Szinho. E aí quer saber quais são a probabilidade do seu genótipo, dos seus filhos. Então, lembre-se que os indivíduos de fenótipo dominante podem ser homozigotos, né, que é Scisão, ou heterozigotos, Szinho. Escreve Scisão sempre que não houver certeza de se tratar de Scisão ou Szinho, né? Quando a gente coloca só Scisão e o traço, é porque a gente não sabe qual é esse segundo alelo, né? Então, ele pede o genótipo dos fenótipos da prole do cruzamento de Szinho com Szinho. Como a gente já tinha feito, bom, 3/4 desse paciente vão ser normais e 1/4 vai ser surdo-mudo. Por quê? Porque essa mãe pode dar um Szão e o pai dar um Szinho. Ou então, a mãe pode dar um Szão e o pai dar um outro Szão, que daí seriam dois exemplos de normais. Ou então, a mãe pode dar o Szinho, mas o pai deu o Szão. Então, ficaria 3 normais. E o quarto seria a mãe dando Szinho e o pai dando outro Szinho, que aí seria uma pessoa surda-muda. Então, os fenótipos possíveis e genótipos possíveis seria normal, que seria Szão e Szinho, ou surdo-mudo seria Szinho. Portanto, como seria 3 normais para um surdo-mudo, a probabilidade seria 3 sobre o total, que é 3 mais 1, que é 4. 3/4. Ou seja, a probabilidade de dar um fenótipo normal é de 75%. Então, vamos fazer algumas dessas questões para a gente treinar, né? Então, analise este heredograma, que representa uma família em que há indivíduos afetados por um tumor de gengiva. Considerando a informação desse heredograma e outro conhecimento sobre o assunto, é incorreto afirmar, né? A. Os indivíduos normais em todas as gerações são homozigotos? Vamos lá. A gente tem que ver o seguinte. No casal número 1, nós temos um homem afetado, né? Que está pela cor preta, e uma mulher normal que está pela cor branca. Nós percebemos que eles têm filhos afetados e filhos normais, certo? E aqui no casal 2, na geração 2, o casal entre a pessoa 1 e 2, na geração 2, eles estão afetados, mas tiveram filhos tanto normais como afetados. Ou seja, significa que eles são heterozigotos, né? São heterozigotos. E se eles são heterozigotos, por que eu digo isso? Porque os dois são afetados, mas mesmo assim eles tiveram um filho normal. Ou seja, eles são heterozigotos. Eles têm um Azão e um Azinho, tanto o pai como a mãe. Um Azão e um Azinho, para ser afetado. E para ter um filho normal, eles cada um deu um Azinho, né? O pai deu um Azinho e a mãe deu um Azinho, tendo um filho normal, um menino normal. Portanto, se o normal é recessivo, e como recessivo só expressa quando está em homozigose, né, quando é homozigoto, logo pode dizer que todos os indivíduos normais são homozigotos. Então tá certo. A ocorrência do tumor é uma característica autossômica. Também tá certo. Não é uma característica que está relacionada a um sexo, né? Ela está acontecendo tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Então, realmente é uma característica autossômica. C. O próximo filho do casal, 2,1 e 2,2, será normal. Então, o casal 2,1 e 2,2, né, que a gente está analisando aqui,
Será normal? Não necessariamente, né? Pode ter um filho normal ou um afetado, como ele já teve um menino afetado, né? Ou seja, essa C é o que está errado. E vamos lá. E D, a probabilidade do indivíduo 3,2, né? 3,2 ser heterozigoto é de 2/3. Então, o, o 3,2 aqui, ó, nessa última geração, nós temos o rapaz, o indivíduo 2, e ele é afetado, ou seja, ele tem o azão, né? Já que ele é afetado e, portanto, ele é dominante. Ele pode ser heterozigoto ou pode ser homozigoto. Então, vai poder ser, né, aí, tanto heterozigoto como monozigoto. Por quê? Porque como ele é dominante, ele vai poder ser azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Só que lembrando que o azão do pai pode, aliás, só que lembrando que pode ser vindo um azão do pai e um azinho da mãe, ou um azão da mãe e um azinho do pai, fazendo com que ele tenha aí três possibilidades, ou, aliás, duas possibilidades em três de ser heterozigoto. Porque, como ele é dominante, ele necessariamente tem que ter o azão na frente. Então, há duas possibilidades de ser azão, azão, azinho, azão, azinho, e mais uma de ser azão, azão. Logo, é 2/3. Então, essa está correta. A resposta aqui é a letra C. E a última questão, onde nós temos aqui em aconselhamentos genéticos, um dos recursos utilizados é a elaboração de heredograma como este. É incorreto afirmar que a análise de heredogramas pode a. Determinar o provável padrão de herança de uma doença. O provável padrão, tá certo. B. Ilustrar a relação entre membros de uma família. Tá certo também, tá ilustrando a relação. C. Prever a frequência de uma doença genética em uma população? Não, não tem como prever. O que ela pode ter é determinar um provável padrão, uma possibilidade. Mas não tem como você prever. Porque, por mais que tenha uma chance menor de ter uma doença, ninguém garante que todos os filhos não tenham. Pode ser que tenha uma frequência muito alta, mesmo sendo uma probabilidade baixa. E D, relatado de maneira simplificada, a história familiar está correta. Então, a incorreta aqui, no caso, seria também a letra C. Então, na aula de hoje, né, nós vimos o que é heredograma, nós entendemos os símbolos, nós fizemos análise do heredograma e a montagem de um heredograma e resolvemos essas questões fazendo treinamento. Né? Aqui está a referência que nós utilizamos. E é isso. Espero que você goste e assista nas próximas aulas. É o Genilogos com você.